A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, versículo de número 24. Diz assim: alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Olha que maravilha, Paulo está testemunhando aqui para o governador, ele e sua mulher Félix e sua mulher Drusila, que era judia, e Paulo falava acerca da fé em Cristo. Quero falar no dia de hoje 12 coisas que temos em Cristo. Primeira delas, e é muito importante que a tenhamos, é fé em Cristo. Paulo falava acerca da fé em Cristo. No caso, Félix e Drusila não tinham a mesma fé em Cristo. Mas se nós temos fé em Cristo, devemos falar dessa fé em Cristo. Vamos para Romanos capítulo 3, versículo de número 24. Lemos assim, olha: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, nós temos a fé em Cristo Jesus e temos a redenção em Cristo Jesus. Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 2, 1 Coríntios 1, 2, lemos assim: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus. Portanto, a santificação do crente também está em Cristo. A fé em Cristo, a redenção em Cristo, a santificação em Cristo Jesus. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 10, Paulo aqui está chamando a atenção dos crentes coríntios, mas fala uma verdade. Ele diz: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Olha só, sábios em Cristo. A sabedoria está também em Cristo Jesus. Nós podemos ter sabedoria em Cristo Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Fé em Cristo, redenção em Cristo, santificação em Cristo, sabedoria em Cristo. Ainda na carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 22, falando da ressurreição, o apóstolo diz: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Portanto, somos vivificados em Cristo. O verdadeiro avivamento, a vivificação de nossas vidas está em Cristo. A fé em Cristo, a redenção em Cristo, a santificação em Cristo, a sabedoria em Cristo, vivificados em Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 4, o apóstolo Paulo disse: isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. A liberdade está em Cristo Jesus. Cristo é aquele que nos liberta, liberta do pecado, liberta da escravidão da lei, liberdade em Cristo Jesus. A fé em Cristo, a redenção em Cristo, a santificação em Cristo, a sabedoria em Cristo, a vivificação ou vivificados em Cristo, a liberdade em Cristo. Gálatas ainda, capítulo 2, verso 17, lemos:
Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, a justificação também está em Cristo Jesus. Só Jesus é que pode nos justificar. Gálatas 3:27, lemos: porque todos quanto fos batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Batizados em Cristo. Então temos fé em Cristo, redenção em Cristo, santificação em Cristo, sabedoria em Cristo, vivificados em Cristo, liberdade em Cristo, justificados em Cristo, batizados em Cristo. Mas vamos mais além. Efésios capítulo 3, verso 6, diz: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A promessa está em Cristo. Promessa da vida eterna, promessa do Espírito Santo. Toda essa promessa de Deus está em Cristo. Efésios 4, verso 32, lemos assim: antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão está em Cristo. Fé em Cristo, redenção em Cristo, santificação em Cristo, sabedoria em Cristo, vivificados em Cristo, liberdade em Cristo, justificados em Cristo, batizados em Cristo, promessa em Cristo, perdão em Cristo. Mas nós vamos falar mais duas para concluir. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10, diz assim o apóstolo: portanto, tudo sofro por amor do escolhido, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo. Está a salvação em Cristo, e fora de Cristo não há salvação. Note que a salvação não está na religião, não está na igreja, a salvação está em Cristo Jesus, com glória eterna, como o apóstolo diz. Então, temos o perdão em Cristo e temos a salvação em Cristo Jesus. E para terminar, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Olha só que expressão. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Graças a Deus, que sempre, não é de vez em quando, sempre nos faz triunfar em Cristo. O triunfo do crente, a vitória do crente está em Cristo Jesus. 12 coisas que temos em Cristo. Primeiro, a fé em Cristo. Segundo, a redenção em Cristo. Terceiro, a santificação em Cristo. Quarto, a sabedoria em Cristo. Quinto, vivificação em Cristo. Sexto, a liberdade em Cristo. Sétimo, justificados em Cristo. Oitavo, batizados em Cristo. Nono, a promessa em Cristo. Décimo, o perdão em Cristo. 11º, a salvação em Cristo. E 12º, o triunfo. O triunfo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique no playlist e ali você vai encontrar 225 pastas com um total de 6.200 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.